Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando hoje a lição de número 5, que tem o tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Esta era a mensagem do apóstolo Paulo. Nossa revista está estudando vida e ministério do apóstolo Paulo. Já estudamos sua conversão, já estudamos a sua vocação, e hoje começando falar um pouco daquilo que Paulo ensinava, daquilo que Paulo defendia, as doutrinas do apóstolo, né? A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, e depois temos também no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Nós não lemos a leitura para a gente ganhar um pouco de tempo. A nossa aula tem o objetivo de observar alguns pontos da lição. Nós não temos um tempo suficiente, até temos, porém o vídeo fica muito longo e fica difícil para as pessoas assistirem. E por isso a gente resume bastante e a gente observa alguns pontos salientes da nossa aula. Sempre aconselhando os irmãos a procurar, a estar presente na sua igreja, na sua aula, na sua classe, né? Todos os nossos irmãos têm a sua escola dominical na sua igreja, mas também tem alguns que não podem, por serviço ou por morar muito longe. Alguns moram na área rural, em fazendas e assim por diante. A gente tem algumas pessoas que são inscritos e falam isso de vez em quando. Não tem como estar na igreja e aproveita e assiste o vídeo de um e outro e está nos dando hoje o privilégio de assistir o nosso vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Eu sou o pastor Celso. O nosso objetivo é abençoar a sua vida. Se você gostar do vídeo e quiser compartilhar com alguém, você vai estar nos ajudando a alcançar mais alguém para ouvir a palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu joinha, o seu like e faça um comentário, quem sabe uma pergunta, dê uma opinião, tudo isso é importante. Você participar conosco está nos ajudando a movimentar aí o nosso canal. O nosso objetivo não é canal, não é fama, nosso objetivo não é nada dessas coisas. Nós não temos esse interesse. O nosso interesse é fazer a obra de Deus. Deus nos chamou para pregar, para ensinar sua palavra. Nos deu um ministério pastoral pela sua grandeza, pela sua infinita misericórdia. Então a gente faz tudo que a gente pode para cumprir esse ministério. Então esse vídeo tem esse objetivo de servir a Deus, servir a igreja, servir aos irmãos, e você está sendo abençoado com essa palavra. Que Deus possa falar com você através desta aula. São 3 tópicos, a gente resume bastante, deixando sempre aí uma oportunidade para você fazer um questionamento, uma pergunta, uma observação, um comentário da nossa aula. Isso vai também nos ajudar. Observe bem o primeiro tópico da lição. A centralidade da pregação de Paulo. Qual era o tema central da pregação de Paulo? Em torno de que Paulo estava pregando? A gente já aprendeu que Paulo, o conhecido Saulo de Tarso, era um perseguidor dos cristãos, perseguidor do evangelho, porque era um fariseu zeloso pela sua religião, mas desconhecendo Cristo como Salvador. Já discutimos esses assuntos em lições anteriores. Se você quiser saber os motivos que levavam Paulo ou Saulo a ser um perseguidor, volte aí nos nossos vídeos, você vai encontrar aí a lição 2, lição 3, a gente falou sobre isso, quais eram os motivos, principalmente na lição 2, por que Saulo perseguia a igreja. E a partir daí, ele passa a ser agora o pregador do cristianismo que ele tanto perseguia. E qual era o centro, qual era a direção, o cerne da sua mensagem? A gente vai estar vendo isso aqui. Primeiro, centralidade da pregação de Paulo. O ministério é de pregação e Cristo crucificado, sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento. Indiscutivelmente, Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Isso, irmãos, já é indiscutível. As pessoas que estudam, que passaram por algum curso, acompanham os ensinos da igreja, sabem disso. Paulo, ele é a pessoa,
Eu costumo dizer, não sou eu que digo isso, depois de Cristo, no Novo Testamento, Paulo é a pessoa mais importante da Bíblia. Isso não resta dúvida, o mais importante do cristianismo primitivo. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Ele deixa isso bem claro no capítulo 1, versículo 12 da carta aos Gálatas, para pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Como se explica isso? Paulo ele não teve oportunidade de conviver com o Jesus de Nazaré, o Jesus que pregou o reino de Deus, o Jesus que curou, que fez milagres, que multiplicou pães. Paulo não conviveu com esse Jesus. Porém, depois da sua conversão, nós estudamos na lição passada que Paulo, antes de começar a pregar, antes de ser ou exercer o seu apostolado pelo qual ele foi chamado pelo próprio Cristo, ou para o qual ele foi chamado, né, pelo próprio Cristo, ele saiu para uma certa região deserta para viver um tempo. Isso não é tão claro, mas ele fala isso, né? Isso não é tão claro os detalhes, mas nós estudamos na lição passada que ele, por conhecimento de alguém, né, ele vai para a Arábia e ele fica ali 3 anos aproximadamente, certamente convivendo com pessoas conhecidas, e ele vai viver um tempo de meditação, um tempo de busca a Deus. Ele passa a ser uma pessoa de oração, uma pessoa que realmente tem uma comunhão grande com o Senhor. E ele recebe uma revelação divina de como era o cristianismo. Lembrando que Saulo ou Paulo, a mesma pessoa, já aprendemos isso, não vamos detalhar, ele já conhecia a Torá, a lei de Moisés, ele conhecia as coisas do Velho Testamento. Lembrando que Evangelho, ou Novo Testamento, sendo mais específico, não existia nos dias de Paulo. Existia os livros dos reis, os livros dos profetas menores, existia a Torá. O judeu estudava muito a Torá. Então, Paulo era uma pessoa conhecedor da Torá. Mas ele não tinha descoberto ainda que Jesus Cristo, morto, crucificado, ressuscitado, era a promessa messiânica da Torá. Porque ela está desde Gênesis até os dias do nascimento de Cristo. Em todos os livros da Bíblia existe alguma coisa relacionada ao Messias, a Cristo, o Salvador. Mas ele não conhecia isso, ele não tinha ainda entendido isso. A partir do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele passa a ter a revelação de Deus de que aquele Cristo que os discípulos pregavam, que o cristianismo estava pregando, era realmente o Messias, o Salvador, que veio ao mundo, que morreu, ressuscitou e agora estava glorificado, e lhe aparece e lhe faz revelações. Então ele aprende. Quando a gente lê a leitura oficial da Santa Ceia, a gente vê uma expressão de Paulo dizendo assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então tem muitas coisas que Paulo fala, que ele explica, que ele ensina nas suas cartas, que é algo que ele recebeu como revelação direta de Deus. Nós temos uma declaração de Paulo a respeito da sua pessoa, embora ele usando uma figura de linguagem, dizendo que conhecia um homem há 14 anos, não sei se... ele fala assim, capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele fala desse homem que ele conheceu e foi até o terceiro céu. Ele não estava falando de outra pessoa, ele estava falando de si mesmo. E ele diz assim: ouviu coisas coisas inefáveis, que não é lícito dizer. Não tinha como explicar. Então Paulo ele teve uma vida de intimidade com Deus, de conhecimento com Deus. Ele teve um contato muito forte com Jesus. Ele foi instruído pelo próprio Jesus e ele agora conhece. Ele tem essa revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho e não opor ao ensino que os outros apóstolos pregavam. Por quê? Porque eles pregavam aquilo que Jesus ensinou. E agora Paulo vem pregando o que o próprio Jesus também lhe ensina. Naturalmente, isso não ia se chocar. Então, ele não teve tempo de conviver com Jesus, mas Jesus depois o escolhe com um chamado específico e lhe dá instruções, lhe dá revelações, e por isso ele passa a pregar o Cristo
crucificado, que é o único que vem trazer a salvação. Olha o ponto 2. A palavra da cruz é a loucura da pregação. É uma das cartas de Paulo, em uma das cartas de Paulo lemos, é o capítulo 1, versículo 18 da primeira carta. Ele fala assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade, isso está na nossa leitura bíblica em classe aí. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada, era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois um instrumento de suplício e morte era a cruz era isso. Eu vou ler o 3 para a gente fazer um ajuntamento aqui dos dois assuntos e dar um resumo desse conteúdo. Olha aqui, para os judeus e gregos, é o ponto 3. A cruz era considerada loucura a cruz era considerada loucura. Por quê? Chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Entretanto, eu vou ler todo esse tópico aqui que ele é interessante. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Por que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos? Os gregos, no tempo de Paulo, representavam a ciência, a filosofia, o entendimento, o conhecimento. Era o tipo de gente sábia. A maioria dos filósofos da época de Paulo, do período dos primeiros séculos, ou 2, 3 séculos, 4 séculos antes de Cristo, os gregos sempre foram muito inteligentes. E lendo o capítulo 17 de Atos, a gente percebe na Bíblia que eles eram pessoas que se ocupavam de curiosidades, ou seja, pesquisavam, estudavam, aprendiam, buscavam. A ciência, ela vem, uma grande parte da filosofia, da psicologia vem dos gregos. Então, irmãos, para os gregos, principalmente o Império Romano naqueles dias, que era uma junção, era uma loucura acreditar que um homem que foi condenado à morte num instrumento de tortura, o pior possível, que era a cruz, um martírio romano, uma pessoa morta numa cruz, ser um herói para salvar uma humanidade. Isso era uma loucura para pessoas como os gregos que buscavam suntuosidade, buscavam coisas profundas, buscavam explicação meramente humanas, filosóficas, e não entendiam, não conseguiam entender. Eles queriam uma explicação. Se tivesse, no caso Jesus veio, se ele tivesse destronado, digamos, Pilatos ou Herodes na Galileia, se ele tivesse destronado um daqueles homens e entrado em Jerusalém como rei, como filho de Davi, como rei majestoso, tomasse ou libertasse, digamos, Jerusalém e Israel do Império Romano, ele então seria visto pelos gregos como alguém interessante, como alguém importante. Mas como ele morreu numa cruz, que era um instrumento de tortura, da pior capacidade de suplício, que era a cruz, para eles isso era loucura, não teria como acreditar. Para eles era uma tolice alguém acreditar que um homem crucificado pudesse salvar. E para os judeus? Por que os judeus também não aceitaram? Quando falamos judeus, estamos falando a nível de nação, porque um grande grupo se converteu. Os apóstolos, discípulos
nos dias do capítulo 4 de Atos, nós já vemos ali uma quantidade de 5.000 pessoas que já estavam crendo, né? Estavam se unindo. No primeira pregação de Pedro, capítulo 3 de Atos, capítulo 2, né? Quando eles recebem ali o revestimento do poder no dia de Pentecostes, ele prega e quase 3.000 almas se converte. Então, uma grande quantidade de pessoas acreditaram, aceitaram a mensagem do Evangelho. Mas o sacerdócio da época, as leis, o sinédrio, os homens da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, esse pessoal não aceitou. A nação, no geral, não aceitou Cristo. Sabe por quê? Estudamos na lição 3. Morrer no madeiro era, segundo a lei de Moisés, uma pessoa maldita. Então, como ia acreditar que alguém que era maldito foi condenado à maldição pior, que era a cruz, ser o Salvador? Isso era inconcebível para uma mente natural. Mas quando alguém tinha um encontro pessoal com Cristo, por meio da pregação dos apóstolos, que converteram juntamente com Cristo no seu ministério terreno, aí então ele passa a entender. O próprio Paulo, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3 aos Coríntios, ele fala disso, que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas ele diz, nós entendemos tudo muito bem, discernimos tudo muito bem, porque temos a mente de Cristo. Então, resumindo, os judeus não aceitavam porque olhar para um Jesus, aliás, para um Cristo, a palavra aqui não é o assunto estudado, o tema central da aula é Cristo. O que é a palavra Cristo? Jesus, nós sabemos, era o nome do Salvador. A palavra Jesus, no latim, ela vem do hebraico Yeshua, que é Josué, Salvador ou salvação. Agora, Cristo é a palavra Machia, do hebraico, que é Messias, ungido. Então, irmãos, o Cristo era o Yeshua Machia, ou seja, Jesus Cristo, Jesus Salvador ungido. Salvador ungido. Quando se diz Jesus Cristo, está dizendo Salvador ungido. Ou seja, era um Salvador real, verdadeiro. Certo? Isso para nós é bom entender. Então o assunto da lição é o Cristo, o ungido, o Salvador. Então para o povo de Israel aceitar isso era muito difícil, muito difícil. Naturalmente não aceitavam. A menos que desse ouvido ao Evangelho, à pregação, que daqui a pouco a gente vai falar, e começasse então a ouvir a pregação do Evangelho, e ele passava então a aceitar, a acreditar que aquele Cristo que morreu na cruz, morreu por sua causa, por nossa causa. E os gregos da mesma forma. Só entende isso a partir do momento que se converte. Só entende isso a partir do momento que acredita que o Salvador morreu no nosso lugar. Isso é chamado de morte vicária, morte substituta. Porque nós, com os nossos pecados, é que tínhamos que pagar. Lembra dos 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz? O que um deles falou? Olhou para Jesus e disse assim, por que você não desce daí, salva você e salva nós também? Você não é o Cristo? Você não é o ungido? Mas o outro olhou para ele e disse assim, rapaz, você não teme a Deus, mesmo estando na mesma condenação? Olha, você não teme a Deus, mesmo estando na mesma condenação? Aquele rapaz já estava dizendo que Jesus é Deus. Ele disse assim, esse justo nenhum mal fez. Nós sim, merecemos, porque nós fizemos o que nos fez estar aqui. Isso é para a gente entender mais ou menos que os nossos pecados nos levava a estar numa situação, numa posição de pagar um alto preço, o que nós não temos condição de pagar. Não temos. Por isso a salvação, comentada na lição anterior, ela é pela graça, pelo favor imerecido de Deus, porque não temos condição de nos salvar. Mas Cristo, ele foi na cruz e se deu, se entregou em nosso lugar. Isso era difícil para eles entenderem, porque ele estava na cruz. Jesus morreu na cruz. E para eles associar uma maldição a uma salvação era algo muito difícil de entender.
Mas nós hoje entendemos porque aceitamos a Cristo. E foi para isso que Cristo veio ao mundo. Os discípulos foram pregando, pregando, e as pessoas foram abrindo a mente e aceitando a mensagem. O caso de Saulo ou Paulo é algo à parte, porque ele recebe do próprio Cristo essa mensagem, conforme vemos aqui, ele passa a pregar então a mensagem do Cristo ressuscitado, o Cristo crucificado. Certo, irmãos? Porque o Cristo crucificado, o que ele está dizendo com isso? É o Cristo que foi morto, que foi crucificado. Não é um Cristo histórico, um Cristo da fama, um Cristo comentado. Não, é um Cristo que morreu na cruz. É aquele que foi crucificado. É aquele que Estevão, capítulo 6 de Atos, ele, quando antes da sua morte, ele vai falando, ele discorrendo as escrituras do Velho Testamento, ele fala assim: este vocês crucificaram. Esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Salvador. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Esta era a sua mensagem, a mensagem do Cristo crucificado, o Cristo que foi na cruz no nosso lugar. Segundo tópico da lição, expressões chaves na doutrina de Paulo. Primeiro, Evangelho de Cristo. Lembra que nós falamos que os discípulos, ou as pessoas passaram, e até hoje ainda, aceitam o plano de salvação, entende que Cristo morreu na cruz exatamente para salvar a humanidade a partir do momento que houve a pregação. Então vamos lá. Expressões de grande importância no ministério da pregação de Paulo. Primeiro, Evangelho de Cristo. É o que Paulo falava. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, como Evangelho de Cristo. Romanos 1,16. Observe isso aqui, irmãos. Das 76 vezes, 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 a encontramos nas cartas paulinas. 76 vezes a palavra evangelho está no Novo Testamento. Dessas 76 vezes, 54 está nas cartas de Paulo. Que coisa interessante, né? Às vezes encontramos nas cartas paulinas, né? Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. O que é isso, irmãos? A mensagem do evangelho. Vamos aprender aqui mais um pouco. A palavra evangelho é um prefixo eu de uma forma neutra da palavra que significa bom ou bem feito. A gente já ouviu tanto isso, né? A gente já estudou tanto isso. Quando eu digo a gente, você que estuda, você que vai à escola dominical, você que fez pré-batismo, você que fez curso de teologia, ainda que o básico, ou médio, ou até bacharel, você já aprendeu isso muitas vezes. A gente ouve falar isso diariamente nos dias de batismo. A gente já aprendemos isso. Que evangelho é boa nova. Evangelho é notícia boa. Notícia alvissareira. A expressão mais conhecida, boa nova de salvação. Certo? Agora tem um segredo interessante aqui. Paulo usava muito a expressão Evangelho de Cristo. Por quê? Boa nova, vamos entender isso. Boa nova pode ser, a palavra boa nova é a explicação ou a transliteração da palavra evangelho do grego, certo? Então quando se diz assim, evangelho ou evangelion, é a palavra grega, está dizendo boa nova, uma boa mensagem, uma boa notícia, algo bom, certo? Agora, uma boa nova, entenda comigo por que Paulo dizia evangelho de Cristo. Uma boa nova pode ser uma notícia que não seja salvação. Mas como assim? Se alguém chegar para você e disser assim, olha, eu vim te trazer para você aqui uma chave, o fulano de tal mandou te dar uma moto. Isso é uma boa notícia ou não? Olha, eu vim aqui te trazer um dinheiro, o fulano de tal mandou trazer para você, te dar um dinheiro. É ou não é uma boa nova? Alguém diz assim, olha, sabe aquele parente seu que mudou para a cidade tal e tem lá 5 anos que está lá? Ele chegou aí hoje. Isso é uma notícia boa? É uma boa nova? Então isso é um evangelho. Certo? No grego essa palavra aí é evangelho, a notícia boa. E agora quando ele diz assim, evangelho de Cristo, tá vendo o segredo das expressões? Evangelho de Cristo. O evangelho não é simplesmente a pregação da palavra, pode ser outro tipo de notícia. Certo, irmãos? Então quando se diz pregamos o evangelho, não está escrito na Bíblia? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João.
certo? Então, o Paulo usava muito essa expressão, Evangelho de Cristo. E o ponto 2, ele fala também Evangelho de Deus, ele usava também a expressão Evangelho de Deus, boa nova vinda de Deus, boa nova vinda de Cristo. Então, quando ele dizia Evangelho de Cristo, ele estava falando da mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Vamos mais um pouco aqui? Cristo crucificado, ponto 2. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele estava explicando que ele é o Cristo que foi crucificado. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era mais sublime. Irmãos, as nossas mensagens precisam falar da cruz. Cruz é símbolo de cristianismo, é símbolo de, às vezes até de sofrimento, mas a mensagem da cruz, a mensagem do sacrifício de Cristo, a mensagem daquele plano que Deus tem para salvar a humanidade. Não tinha, ele tem constantemente, para salvar a humanidade. Essa era a mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso, o evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Paulo falou que quando ele foi pregar, ele não veio com palavras persuasivas, meramente humanas. Porque tem pessoas que têm digamos, uma falácia. Alguns usam a expressão uma lábia, né? Um poder de persuasão muito grande na palavra. Vendedores, né? Pregadores, ensinadores, ilusionistas, e tem tanta gente que tem uma facilidade para falar e levar as pessoas a fascinarem com a sua fala e aceitar coisas que às vezes ele não aceitava. E Paulo diz assim, eu não vim com esse tipo de sabedoria, eu não vim com esse tipo de palavra, persuasão humana, convencimento humano, não, mas com o poder de Cristo. Ou seja, o poder da cruz, a mensagem da cruz. Vamos para o tópico da lição. Essa mensagem, irmão, fala do Cristo ressurreto, né? O Cristo que ressuscitou. Olha aí o ponto 3. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Hoje voltou aqui o cachorrinho. De vez em quando ele aparecia, né, Leão? Deita aí. Dá só um minuto, irmãos. Deita aí. Pronto. Fica quietinho. Então veja bem, irmãos. Não há importância, é o ponto 3, não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Lógico, quando nós falamos do Cristo crucificado, nós temos em mente a mensagem completa. Nós já sabemos que ele morreu, mas que ele ressuscitou, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Então, quando alguém prega a mensagem da cruz de Cristo, ele está pregando também a mensagem da ressurreição. Devemos observar isso, a mensagem da cruz de Cristo, né? Da cruz até o túmulo vazio, há uma grande história, uma grande importância a respeito da morte de Cristo. O último tópico da lição fala dos efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar para curar, para libertar, expulsar demônios. Tudo isso está registrado na palavra para aqueles que creem, que acreditam no Evangelho. Então, uma vida no poder de Deus é uma vida para quem creu no Evangelho. Quem entrou no Evangelho e deixou o Evangelho entrar em si, ele tem os sinais que lhe acompanham. É os sinais que acompanham a salvação. Depois vem o ponto 2, uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus, isso aqui é meio profundo, eu vou ler com mais calma para você prestar atenção. Observe, quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Faz um contraste, faz uma diferença entre a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo. Esta exclui a Deus e enaltece o narcisismo humano. Narcisismo, sabe o que é narcisismo? Eu li uma vez sobre Narciso, eu nunca tinha lido, achei aquilo muito interessante. Eu não tenho muitos detalhes, mas eu sei que é uma pessoa que ele se apaixonou tanto com ele gostava tanto dele,
que ele foi olhar na água, uma água muito clara, e ele se achava muito bonito, era uma pessoa muito bonita, e ele se apaixonou tanto com a sua imagem na água que ele acabou. Leia, pesquise sobre narcisismo, você vai ver. Então a sabedoria humana leva o homem a isso, a se amar, num sentido exacerbado. Sabe, ele passa a observar tanto a sua sabedoria que ele dispensa a sabedoria de Deus. Agora, o homem que tem a sabedoria de Deus é diferente, porque ele passa a viver uma vida de humildade. Ele passa a entender que ele depende de Deus. Ele precisa da sabedoria de Deus. Ele entra naquilo que Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então é necessário, irmão, que a gente faça essa separação. Então a mensagem da cruz, ela nos constrange a viver uma vida de humildade. Jesus era sábio, mas ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não há ninguém tão sábio quanto Jesus. A gente não vai discorrer, mas você conhece os acontecimentos em relação a Jesus, principalmente quando os fariseus tentavam apanhá-lo em alguma falha, qual era a sua atitude, qual era a forma dele agir com sabedoria. E ele nos constrange a isso, a ter uma vida de humildade, ainda que tenhamos muito conhecimento, ainda que você tenha muita sabedoria, muito recurso, humanamente falando, mas que você tenha uma vida de humildade, reconhecendo que sem a sabedoria de Deus não somos nada. Último ponto para nós encerrar. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Podemos estudar uma revista como essa e fazer estudos paralelos, que é o que a gente faz, e trazer um conteúdo imenso. Eu disse no início, a gente pode montar um estudo aqui de 1 hora, 2 horas de estudo, porque tem muitas coisas para a gente fazer e ler e apresentar. Mas se a gente não tiver a graça do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, isso não vai valer nada. Você pode até não ter o conhecimento que você desejaria ter, mas se você tiver dependência do Espírito Santo, ele vai te usar. Nós estudamos na revista anterior sobre os dons espirituais, que Deus usa cada um, de acordo com a necessidade da obra, de acordo com a necessidade local, e de acordo com a disponibilidade espiritual de cada um. Quando você se dispõe a ser um instrumento de Deus, ele vai te usar. Então dependa do Espírito Santo. Vamos, meus irmãos, ser dependentes do Espírito de Deus a cada dia para nós fazermos a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Continue pregando a mensagem do Cristo crucificado, que é o Cristo ressurreto. Semana que vem nós voltamos com mais uma aula